Ismael desempenha um papel proeminente nos textos sagrados, especialmente tradições judaico-cristã e islâmica. Sua história é predominantemente registrada no Antigo Testamento da Bíblia e no Alcorão. Ismael foi o primogênito de Abraão e Agar, a serva de Sara, esposa de Abraão. Sua jornada está intimamente ligada à promessa divina feita a Abraão, na qual Deus declara, em Gênesis capítulo 12, versículo 2, que ele o fará uma grande nação, o abençoará, tornará seu nome famoso e o fará uma bênção. Essa promessa é crucial para entender o contexto em que Abraão e Sara viveram e as circunstâncias que levaram à concepção de Ismael como uma tentativa de cumprir essa promessa divina. Antes de prosseguirmos, convido você a assistir ao vídeo completo e, se achar relevante, compartilhá-lo com seus amigos e familiares que buscam conhecimento nas Escrituras. Não se esqueça de deixar o seu like, pois tenho certeza de que Deus irá recompensar generosamente. Dito isso, aproveite mais um vídeo do nosso canal, porque judeus e árabes estão sempre em guerra. Abraão e Sara eram avançados em idade quando receberam a promessa divina, tornando esta promessa ainda mais extraordinária, devido à improbabilidade da concepção natural. Além disso, Sara enfrentava esterilidade desde a juventude, piorando a situação. A incapacidade de conceber era uma fonte constante de tristeza e desafio para o casal, e a espera prolongada gerava angústia e incerteza. Em alguns momentos, Abraão e Sara podem ter questionado se a promessa seria cumprida e como Deus poderia realizar o que parecia impossível diante do atraso em conceber um filho. Diante dessa situação, Sara sugeriu a Abraão que ele tomasse Agar como concubina para que pudessem ter filhos através dela. Abraão concordou e Agar se tornou grávida. Na época em que Abraão viveu, por volta do segundo milênio, as sociedades frequentemente adotavam um estilo de vida nômade, e os laços familiares e casamentos eram de extrema importância prática. A prática de ter uma serva para conceber filhos era uma resposta cultural às pressões para garantir descendência e herança. No entanto, a impaciência, principalmente de Sara, em tentar cumprir a promessa divina por meios humanos teve consequências desastrosas. Isso resultou em conflitos entre Sara e Hagar, destacando as consequências adversas de decisões baseadas na impaciência e na falta de confiança nos planos de Deus. O clima tornou-se tão insuportável que Sara ameaçou Hagar de morte. Sentindo-se oprimida e deslocada, Hagar fugiu para o deserto em busca de alívio. Encontrando-se sozinha no deserto, Hagar enfrentou as incertezas do ambiente árido. Foi nesse momento de solidão e angústia que um anjo do Senhor apareceu a ela, trazendo uma mensagem reconfortante e profética. O anjo revelou que o filho que Agar carregava seria chamado Ismael e profetizou sobre seu futuro, descrevendo-o como um homem selvagem, ainda abençoado por Deus. Essa intervenção divina no deserto não apenas trouxe conforto para Agar, mas também conferiu um propósito significativo ao filho que ela carregava. O nome Ismael, que significa Deus ouve, reflete a resposta de Deus ao sofrimento e circunstâncias de Agar. Assim, Agar retorna à casa de Abraão, e mais tarde Ismael nasce. Abraão não esconde seu amor por Ismael, seu primogênito. Em Gênesis capítulo 17, versículo 18, Abraão expressa a Deus o desejo de que Ismael viva sob sua bênção. Preocupado com o destino de Ismael e talvez ansioso para que a promessa de Deus se cumpra por meio dele, Abraão pede a Deus que o abençoe. No entanto, Deus tinha planos específicos para cumprir sua promessa de uma grande nação por meio da linhagem de Abraão. Em resposta ao pedido de Abraão, Deus renova sua promessa e estabelece uma aliança específica. Em Gênesis capítulo 17, versículos 19 a 21, Deus diz a Abraão que Sara lhe dará um filho, a quem chamará Isaque, estabelecendo sua aliança com Isaque como uma aliança perpétua para ser o Deus dele e da sua descendência. Quanto a Ismael, Deus promete abençoá-lo e fazê-lo fecundo, pai de 12 príncipes e de uma grande nação. Deus reafirma sua promessa de uma grande nação através de Ismael, mas enfatiza que a aliança específica para a linhagem da promessa seria estabelecida através do filho que Sara daria à luz, chamado Isaque. Algum tempo depois, o improvável acontece. Deus, cumprindo sua promessa, revela a Abraão que, apesar da idade avançada de Sara, ela conceberá e terá um filho. Esta notícia é inicialmente recebida com descrença, tanto por Sara e Abraão. Ao ouvir o anúncio, Sara, já velha, internamente ri
pois a ideia de conceber na velhice parece absurda. Este riso reflete uma mistura de surpresa, descrença e talvez um toque de resignação diante da aparente impossibilidade da situação. Deus, sentindo o riso de Sara, pergunta por que ela riu, destacando a singularidade do evento prestes a ocorrer, o nascimento do filho Isaque. O nascimento de Isaque acontece singular para a promessa divina. Isaque significa riso, e seu nome está diretamente ligado à inicial de Sara, risos. As consequências deste acontecimento são profundas. Primeiro, marca o cumprimento de Deus, uma promessa divina que parecia impossível aos olhos humanos. A descrença inicial de Sara é transformada na fé realizada com o nascimento de Isaque. Além disso, este evento tem implicações em relações familiares, especialmente a dinâmica entre Isaque e Ismael, filho de Agar e Sara. De Isaque chegada, aumenta as tensões familiares, culminando na expulsão de Agar e Ismael, ilustrando as complexidades resultantes das escolhas humanas e do cumprimento das promessas divinas. De Sara, a rejeição inicial e a subsequente expulsão para o deserto deixam Ismael e Agar numa situação difícil. A dinâmica familiar é marcada por tensões e sentimentos de abandono. Ismael, como filho rejeitado, enfrenta questões de identidade e pertencimento. No deserto, Agar e Ismael experimentam solidão e incerteza. A Bíblia destaca a angústia de Agar ao ver o filho sofrer e a luta de Ismael para se adaptar a um ambiente desfavorável. Em um ponto, Agar e Ismael de situação no deserto torna-se desesperada, a água se esgota e eles enfrentam a perspectiva de morrer de sede. Em sua angústia, Agar coloca Ismael debaixo de uma das árvores e se afasta, incapaz de suportar, vendo seu filho perecer. Neste momento crítico, Deus intervém. Um anjo do Senhor chama Agar do céu e pergunta qual é o problema. O anjo então diz a Agar para não temer e promete que Deus ouviu o clamor de Ismael. Ele revela que Deus irá fornecer uma grande nação de Ismael. Deus então abre os olhos de Agar e ela vê um poço de água nas proximidades. Agar vai para o poço, enche a pedra com água e dá a Ismael de água. Este poço, milagrosamente provido por Deus, salva Agar e a vida de Ismael no deserto. Após a intervenção divina que forneceu água no deserto, Ismael e Agar continuam a viver no deserto de Paran. Ismael cresce e torna-se um caçador habilidoso, adepto de arco e flecha, e sua mãe Agar organiza um casamento egípcio para ele. É interessante notar que Ismael não se separa completamente de Abraão, como várias fontes narram suas visitas a seu pai e a presença de Abraão na casa de Ismael. De acordo com a tradução aramaica de Jonathan Ben Uziel, a primeira esposa de Ismael foi nomeada Adisha, e é interessante notar que em hebraico, Adisha significa insensível. Disse que Abraão foi visitar seu filho, então ele pegou um camelo e fez uma longa jornada de Canaã até a terra de Israel ao Egito. Chegando lá sem revelar sua identidade paternal, ele perguntou à esposa por Ismael e informou que ele estava trabalhando no campo com sua mãe. Ao pedir água e comida após uma longa jornada de Canaã ao Egito, Abraão foi recusado pela esposa de Ismael, indicando que não tinham nada para oferecer. Assim, Abraão deixou uma mensagem, dizendo que um senhor idoso esteve ali e mencionou que os alicerces da tenda de Ismael precisavam de reparos. Quando Ismael retornou e recebeu a mensagem de sua esposa, Tisha, ele entendeu que seu pai o havia visitado e que sua atual esposa não tratava bem os visitantes, ao contrário do que ele havia aprendido com Abraão. Assim, Ismael trocou de esposa, casando-se com a mulher que sua mãe havia trazido do Egito. Com ela, teve muitos filhos, cujos nomes são mencionados na Torá. Nebaiote, mais velho, seguido por Kedar, Mibsão, Misma, Dumá, Massá, Hadad, Temgetur, e Zicadi. Ismael também visitou Abraão em busca de orientação, especialmente quando Agar, de acordo com Midrash, voltou a praticar idolatria após retornar ao Egito, esquecendo os ensinamentos da casa de Abraão. Ismael se viu dividido entre dois mundos, o de sua mãe e o de seu pai. A Bíblia menciona que Ismael teve 12 filhos, considerados ancestrais de várias tribos árabes. O versículo bíblico que trata dessa fase da vida de Ismael. Em Gênesis, afirma que Deus estava com o menino enquanto ele crescia. Ele viveu no deserto de Paran e tornou-se um arqueiro. Sua mãe escolheu uma esposa para ele da terra do Egito. Este período na vida de Ismael destaca sua habilidade e adaptabilidade para a vida no deserto, bem como a bênção contínua de Deus sobre ele.
a escolha de uma esposa egípcia da tribo de Judá também destaca as conexões culturais entre Ismael e a região circundante. A Bíblia também registra o casamento do filho de Isaac, Esaú, com a filha de Ismael. Então Esaú foi à casa de Ismael e levou Maalate, a filha do filho de Ismael de Abraão, irmã de Nebaiote, para ser sua esposa, além das esposas que ele já tinha. O relato bíblico não oferece detalhes extensos sobre os eventos específicos da vida adulta de Ismael. No entanto, há uma referência posterior, mencionando Ismael ao lado de Isaac no contexto da morte de Abraão. Gênesis capítulo 25 diz: seus filhos Isaac e Ismael o sepultaram na caverna de Macpela, perto de Manre, no campo de Efron, filho de Zoar, o Hitita. Foi lá que Abraão e sua esposa Sara foram sepultados. Este trecho indica que, apesar das circunstâncias iniciais desafiadoras, Ismael e Isaac, meio-irmãos, se uniram para enterrar seu pai Abraão. O relato bíblico menciona a morte de Ismael, mas não especifica a causa. Ele viveu 137 anos e foi reunido ao seu povo. O termo ismaelita é usado para descrever os descendentes de Ismael, que se tornaram uma grande nação, de acordo com a promessa divina feita a Hagar e Abraão. Essa descendência é frequentemente associada a povos nômades que habitavam as regiões do deserto, próximo à Península Arábica. Assim, o nome Ismael tornou-se não apenas uma designação para uma linhagem específica, mas também um nome relativamente comum e frequentemente citado na Bíblia. Obrigado por assistir ao vídeo até agora. Que Deus te abençoe. Até breve.